Muito bem, agora o que nós vamos fazer é interagir com o experimento, no sentido de ele nos auxiliar no entendimento mais completo do Frequency Hope Spread Spectrum. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser analisar o desempenho do FHSS somente na presença de ruído. Nós já vimos que na configuração original ou default da simulação não acontece nenhum erro. Nós vamos habilitar o ruído, por exemplo, com o valor de AB por N0 igual a 6 dB. Ok? Bom, primeiro vamos calcular a probabilidade de erro desse sistema. Bom, segundo a teoria, a probabilidade de erro de símbolo, que é igual à probabilidade de erro de bit, no caso do BFSK, é igual a meio de E elevado a menos EB por N0 por 2, ou EB por 2N0. Ok? Lembrando que o valor de EB por N0 que entra aqui, e em qualquer outra expressão de probabilidade de erro que nós vimos, é sempre na escala linear. Então, como nós temos EB por N0 igual a 6 dB, isso é igual a 10 elevado a 6 por 10. Okay? Então, está fácil agora a gente fazer o cálculo da probabilidade de erro. Eu vou usar o Mathcad para isso, fica mais rápido. Então está aqui meio de E elevado a menos 10 elevado ao valor de EB por N0 por 10 sobre 2. Então para 6 dB, probabilidade de erro aproximadamente 0,07. Ok? Então é essa a probabilidade de erro de bit que a gente espera ver no experimento para o EB por N0 igual a 6 dB. Ok? Então vamos lá. Percebam que agora o histórico de erro está mostrando que ao longo do tempo o número de erros está crescendo, como era de se esperar, já que a gente tem agora o ruído. E aqui a probabilidade de erro estimada 0,062, que de fato está perto do valor de 0,068 que nós calculamos. Lógico que se nós aumentarmos o tempo de simulação, a tendência é esse número se aproximar cada vez mais do valor teórico. Qual é a conclusão que a gente tira com isso? Que o fato de nós saltarmos o espectro do sinal modulado não afeta absolutamente em nada no desempenho do sistema com relação ao ruído térmico. E isso acontece também no DSSS. Lá também o desempenho do sistema na presença somente de ruído é idêntico ao desempenho da modulação utilizada no sistema. Ok? Então isso, ou esse melhor dizendo, é um conceito interessante. Ok? Vamos desligar novamente o ruído. Então está aí o sistema novamente funcionando com erro zero. E vamos agora entender essa parte do sistema que controla os saltos. Então, como eu disse, aqui eu tenho os valores de tensão aplicados na entrada do VCO, que após um determinado número começa a se repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, após 7 saltos, esses saltos começam a se repetir. Vamos ver as propriedades desse VCO. Esse VCO aqui simulado pelo Vicin, ele contém parâmetros que são presentes no VCO real. Primeiro é a frequência central, que é chamada na prática de Free Running Frequency, ou seja, a frequência de oscilação livre, quando você não aplica nada ou zero à entrada do VCO. Ou seja, se você aplicar 0 volts na entrada do VCO, ele vai gerar um sinal com frequência igual a esse parâmetro, então nesse exemplo 5 Hz. E aqui o ganho do VCO. Detalhe, o ganho é medido em hertz por volts, ou seja, a cada volt que eu aplico, o VCO produz um desvio de frequência correspondente a esse valor em relação à frequência central. Ok?
Então, como é que a gente poderia escrever uma expressão da frequência de oscilação gerada pelo VCO? É a frequência central, vamos chamar de frequência free running, que eu vou chamar de F0, mais o valor de entrada do VCO em volts, vezes o ganho em volts por hertz, que no nosso, vamos chamar aqui de G, para ficar completa a expressão. Então vai ser 5, que é a frequência free running, mais o valor de entrada V, vezes o ganho, que também é de 5, ou seja, 5 Hz por volt. Okay? Então, com essa expressão, a gente consegue calcular os valores de frequência de portadora. Vamos ver aqui que os valores de tensão são 6, 4, 7, 2, 3, 5 e 1. E após isso se repete. Ok? Então, para 6 volts, aplicando essa expressão, 5 vezes 6, 30, mais 5, 40 Hz. Para 4 volts, 4 vezes 5, 20, mais 5, 25. Para 7 volts, 5 vezes 7, 35, mais 5, 40. Opa! Acho que está errado, né? Primeiro aqui. Para 6. Ah, não, dá certo. 5 vezes 6, 30. Mais 35. Mais 5, 35. O primeiro está errado aqui, desculpa. Então, para 7, 5 vezes 7, 35, mais 5, 40. Para 2, 2 vezes 5, 10, mais 5, 15. Para 3, 3 vezes 5, 15, mais 5, 20. Para 5, 5 vezes 5, 25, mais 5, 30. E para 1, 1 vezes 5, 5, mais 5, 10. Então, essas são as frequências de portadora do sinal frequency hopping. Ou seja, são as frequências centrais do espectro do sinal frequency hopping. Então, se nós, ver se eu consigo ver as duas coisas aqui, talvez não, mas vamos tentar. Se eu olhar a frequência central ou as frequências centrais desse espectro que está saltando, eu vou perceber que elas são iguais às frequências que nós calculamos aqui. Infelizmente aqui, como eu estou com a câmera ligada ao mesmo tempo, eu não consigo ver de forma legal as duas coisas. Fica aí como tarefa para vocês confirmarem que essas são as frequências centrais. Ok? Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos verificar que aqui, clicando com o botão direito, a gente tem a opção de habilitar ou não os saltos em frequência. Ou seja, se eu desabilitar aqui, o sistema para de funcionar no modo frequency hopping, ou seja, funciona com uma frequência central fixa, nesse exemplo igual a 25 Hz. O funcionamento, é claro, é idêntico ao caso anterior, já que nós vimos que sob ruído branco, o fato de se produzir saltos não altera o desempenho. Ok? Então, e aqui eu tenho a opção de habilitar o frequency hopping rápido, fast frequency hopping, ou o frequency hopping lento, slow frequency hopping. No frequency hopping lento, eu tenho 409,6 símbolos por salto. Ou seja, a taxa de símbolos é mais alta do que a taxa de saltos. Isso configura o frequency hopping lento. No frequency hopping fast, rápido, nós temos 2 saltos por símbolo, ou seja, a taxa de saltos é mais alta do que a taxa de símbolos. E isso é a característica, ou essa é a característica do frequency hopping rápido. Ok? Muito bem. Vamos fazer algumas continhas aqui.
Então, para o Fast Frequency Hopping, o que a gente tem? Dois saltos, dois hoppings por símbolo. A taxa de símbolos, a taxa que é igual à taxa de bits, é de 1 símbolo por segundo. Portanto, se eu tenho dois saltos por símbolo, a duração de um salto, vou chamar de TH aqui, é igual a 0,5 segundos. Para o Slow Frequency Hopping, eu tenho 409,6 símbolos por salto. Ora, se eu tenho 409 símbolos a cada salto, e a taxa de símbolos é de 1 símbolo por segundo, portanto, a duração de um salto é de 409,6 segundos. Ok? Esse valor quebrado que eu coloquei na simulação foi feito simplesmente para que se tenha um número adequado de pontos na forma de onda do sinal quando se faz a transformada de Fourier para mostrar o espectro do sinal. Ok? Ou seja, o espectro do sinal é mostrado a cada salto. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Vamos habilitar a interferência. Vou colocar um valor qualquer aqui, por exemplo, meio watts. Meio watt. Então está aqui o sinal interferente em azul. E aqui nós chegamos ao final da simulação com uma taxa de erro de aproximadamente 0,127. Vamos anotar essa taxa de erro. Vamos chamar de PE somente na presença de interferência. Vamos chamar de PE', que é igual a 0,127. Ok? Agora nós vamos manter a interferência conectada e vamos habilitar os saltos. O que acontece ao fazer isso? De vez em quando, o sinal Frequency Hopping coincide com a frequência do sinal interferente. E é somente nos momentos em que há coincidência é que acontecem erros. Fora disso, ou fora desses momentos, não acontecem erros. Então a gente pode perceber isso pelo histórico de erros. Aqui não aconteceu nenhum erro. Depois os erros cresceram e se mantiveram com o mesmo número até aqui, ou seja, nesse intervalo não houve erro adicional. Aqui os erros cresceram de novo, se mantiveram com o mesmo número nesse intervalo e assim por diante. Ou seja, eu posso dizer que nesse intervalo estão acontecendo erros, aqui também, aqui também, aqui também, aqui, aqui e aqui. E nos demais intervalos não está acontecendo ou não estão acontecendo erros. Ok? Então, qual é a proporção do tempo em que estão acontecendo erros? Para a gente descobrir isso, a gente tem que saber quanto dura um salto, porque é justamente durante um intervalo de salto, coincidente com a interferência, é que os erros acontecem. Então, eu poderia medir isso aqui, mas nós podemos fazer um cálculo mais preciso. Então, multiplicando a duração do salto, que vai coincidir com esse intervalo aqui, pelo número de vezes em que a coincidência dos saltos com a interferência ocorreu, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu consigo fazer uma estimativa da probabilidade de erro do sistema com o espalhamento espectral.